Se você esperar ficar bom para fazer alguma coisa, certamente você vai ficar parado onde está, porque você vai precisar compensar em prática o que te falta em habilidade. Muito prazer, meu nome é Juliana Ferreira. Aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e compartilho também um pouco da minha jornada fitness. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve se você não for inscrito e deixa um joinha aqui, porque vai significar muito para mim e vai ajudar no crescimento do canal. Deus está vendo você assistir o meu vídeo e não deixar um joinha. Então, vamos direto ao ponto. Se você é uma pessoa que está sempre atrás do próximo conteúdo, do próximo livro, do próximo treinamento, se você é aquela pessoa que espera ter o cenário ideal para começar a fazer aquilo que você sabe que precisa começar, fica aqui até o final que esse vídeo é para você. Eu já fui exatamente essa pessoa. Quando eu iniciei a minha jornada na indústria de marketing de rede há 8 anos atrás, eu não tinha muitas habilidades. Então eu comecei a buscar informações através de livros de autoajuda, participava de todos os treinamentos possíveis da empresa. Eu estava sempre em busca da próxima informação que iria mudar todos os meus resultados. Eu acredito sim que a gente precisa ir em busca de informação, de conhecimento, mas sabe qual é o grande problema? É quando não colocamos esse conhecimento em prática. É quando não transformamos essas informações em comportamento. E sabe o que acontece? Isso vira uma obesidade mental. Eu sei exatamente o que é isso porque eu passei por isso lá atrás. Eu consumi informações atrás de informações e isso foi fazendo com que eu tivesse uma obesidade mental. Muita informação e pouca, quase nada de prática. E eu lembro que eu vivia muito frustrada naquela época, porque eu olhava ao meu redor e via pessoas que não se dedicavam como eu me dedicava aos estudos, alcançando resultados que eu almejava. Eu olhava para aquilo e falava, como pode? Eu tenho todo esse conhecimento, todas essas informações, e essa pessoa não sabe o mínimo do que eu sei, que eu estou estudando, e está atingindo ótimos resultados. Mas sabe por que isso estava acontecendo na vida delas? Porque elas estavam focadas no principal, que era na execução. Elas estavam compensando em prática o que faltavam em habilidade. Porque eu sei viver na prática, porque nada adiantava ficar ali consumindo conteúdos mais conteúdos se não estava colocando em prática o que era o mais importante. Então, essas pessoas elas faziam isso muito bem. Colocavam em prática, mesmo não tendo todo aquele conhecimento possível. Mas elas sabiam que quanto mais elas fizessem aquilo, mais elas iam ganhando compreensão de como fazer melhor. E é sobre isso. Chegou um momento que eu parei e pensei, ou eu começo a colocar todo esse conhecimento em prática, ou eu jamais serei capaz de alcançar os resultados que eu queria. Ao invés de ficar ali naquele loop de comparação, olhando para o resultado do outro e me frustrando, eu entendi que, peraí, eu tenho que colocar a mão na massa para então colher os resultados que eu almejo. Existem 2 problemas quando a gente começa a se comparar negativamente com o outro. O primeiro é, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu. E isso, de certa forma, pode desencorajá-lo. E a segunda é, você encontrará pessoas que talvez não seja tão inteligente quanto você e que estejam colhendo resultados melhores do que os seus. E pode ocorrer um risco grande de você se tornar uma pessoa arrogante. A verdade é que sempre vamos nos comparar com alguém. Mas quando isso acontecer, a gente precisa olhar para os bastidores, para o processo da pessoa e não simplesmente ficar olhando para o resultado final. Porque quando a gente olha para o resultado final, isso nos distancia, porque se a gente olha para a nossa realidade, está muito distante. Mas quando a gente olha para os bastidores, para o processo, o que essa pessoa faz na rotina dela? Quais são os seus hábitos? Isso é o que realmente importa, porque são os hábitos, a rotina que vai fazer com que a gente chegue também nesse determinado objetivo. Então, se é para se comparar, que seja da forma certa, que seja da forma positiva. A gente vai errar muito no início. A gente vai cair muitas vezes, a gente vai se frustrar muitas vezes. A gente vai precisar errar muito até ficar bom em alguma coisa. E tá tudo bem quanto a isso. Faz parte do processo. Vamos pegar aqui o exemplo do Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada, ele falhou mais de 1000 vezes. Imagina se ele tivesse esperado ser perfeito em suas habilidades de inventar. Talvez nunca tivesse criado a lâmpada que conhecemos hoje. Eu poderia citar aqui inúmeros cases de sucesso, pessoas inspiradoras que fracassaram muito antes de atingir o sucesso. Mas para encurtar aqui esse vídeo, eu quero dizer que todas elas
tiveram algo em comum. Todas elas tiveram um desejo ardente de conquistar um determinado objetivo. E elas sabiam que iriam fracassar inúmeras vezes, mas elas iriam conseguir. Porque esse desejo ardente, essa vontade já estavam dentro delas. Elas já tinham muito claro o que elas queriam alcançar e persistiram pelo tempo necessário para conseguir isso. E se a gente quiser atingir qualquer objetivo na nossa vida, a gente precisa agir da mesma maneira, persistir pelo tempo suficiente até que a gente vê o nosso objetivo se concretizar na nossa frente. Nós temos uma capacidade gigantesca de fazer qualquer coisa que a gente desejar. Tudo que a gente precisa perguntar é: será que eu estou disposto ou disposta o suficiente para colocar esse objetivo em prática? Porque pode ter certeza, se você consegue imaginar isso na sua mente com riqueza de detalhes, se você consegue se imaginar fazendo isso que você tanto deseja, você também tem toda a capacidade para fazer isso acontecer. Você só vai precisar praticar pelo tempo suficiente até você se tornar bom. Quando eu comecei a minha jornada de gravação de vídeos, eu ainda, obviamente, não sou boa o suficiente fazendo isso. Mas hoje eu estou muito melhor do que quando eu comecei. E esse vídeo é um convite para você pegar um caderno, colocar no papel tudo que você deseja realizar. Quais são os seus maiores objetivos? De repente você tem um desejo de abrir um negócio. Você precisa começar pelo papel. Começa descrevendo quais são as habilidades que você precisa desenvolver para realizar esse projeto. O que é que você precisa aprender? Qual precisa ser o seu know-how, né? O seu conhecimento em relação a isso? Escreve. E escreve também quais são as pequenas ações que você precisa fazer ao longo dos seus dias para que você possa ir se aproximando desse objetivo. Porque, assim, de verdade, quando você coloca, assim, num papel às claras tudo que você precisa fazer, o caminho parece que fica mais simplificado. Você começa a ver uma luz ali, sabe? De tudo que você precisa, de fato, começar a fazer para começar, então, a tirar esse projeto do papel. Só não dá para entra ano e sai ano e você não consegue realizar absolutamente nada daquilo que você se propõe, daquilo que você tem um desejo aí dentro de você de realizar. Mas faça isso. Coloca no papel quais são as habilidades que você precisa desenvolver, quais são as ações diárias. Vou dar um exemplo. Eu tenho como objetivo atingir a fluência no inglês. Esse é o meu objetivo. Mas quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Quais são as ações diárias? A habilidade que eu preciso desenvolver seria me comunicar em inglês, colocar um áudio em inglês e conseguir compreender o que aquela pessoa está dizendo. E as minhas ações diárias seria aprender 5 a 10 palavras para aumentar o meu vocabulário, colocar um áudio todos os dias para ouvir e a minha mente começar a codificar aquele novo idioma, pegar um livro, ler algumas palavras todos os dias para começar a melhorar ali a minha comunicação, porque a musculatura, quando a gente vai falar um outro idioma, é diferente daquilo que a gente está acostumado. Então tem todo um processo, tem toda uma prática para que a gente possa atingir aquele determinado objetivo. É exatamente assim que você precisa fazer aí do outro lado. Descreve qual é o seu objetivo, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, quais são as pequenas ações diárias que você precisa fazer para que você se aproxime desse objetivo e você vai ver então a coisa acontecer para você. Você só não pode sofrer da síndrome de eu não sei fazer isso. Se alguém chegar hoje para mim e falar eu não sei fazer isso, eu vou olhar para a cara dela e falar assim: oi, você conhece o Google, você conhece YouTube, você conhece ChatGPT? Porque hoje em dia tem muitas ferramentas ao nosso redor. Então, basta a gente sair da zona de conforto e buscar pelos meios necessários para a gente adquirir aquele certo conhecimento. E lembre-se, não espere ser perfeito para começar, porque o caminho para o sucesso é pavimentado com ação, prática e perseverança. Comece hoje, mesmo que seja com pequenos passos, porque é subindo degrau em degrau que você vai alcançando alguma coisa na sua vida, que você vai atingindo seus reais objetivos e você ficará surpreso com quanto você pode crescer, com quanto você pode conquistar e realizar na sua vida. E para finalizar esse vídeo, deixa eu compartilhar com vocês um grande aprendizado que eu obtive nos últimos anos. Sempre que você está diante de um grande objetivo, nunca foque no como. Você precisa primeiro decidir o que você quer, porque quando você tem clareza do que você quer alcançar, do objetivo que você quer atingir, o como, ele aparece. O como vem depois da decisão. Então você precisa decidir. De repente você quer decidir começar a gravar vídeos, mas você não tem um cenário perfeito, você não tem um microfone, você não tem uma boa luz.
Você precisa decidir, porque uma vez que você decide, as coisas vão se encaixando ao decorrer do caminho. Então, decida o que você quer. Se você quer gravar, então você senta e começa a gravar na condição que você tem. E não é sobre fazer as coisas de qualquer maneira. É sobre você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas você precisa começar de onde você está. Você precisa decidir isso fortemente e que isso se torne um desejo ardente. Porque quando a gente tem um desejo ardente assim dentro de nós, a gente faz a coisa acontecer de qualquer forma. Então não fique paralisado no como, sabe? Ou aquele medo de achar que você não é bom o suficiente para fazer alguma coisa. Você é capaz. Você só precisa dominar isso e você vai dominar isso através da prática. Tudo que você precisa é começar. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se fez sentido para vocês, dê um joinha, porque significa muito para mim. Talvez para você seja indiferente, né? Se inscrever, dar joinha, mas para mim significa muito e vai contribuir pro crescimento aqui do canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. E falando em persistência, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre persistência, que tá muito legal e vai contribuir aí com a sua jornada. Um beijo e eu te vejo lá.